A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Vamos continuar onde paramos? Porém, vamos primeiro fazer uma oração. Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Ó Senhor, me direciona para que eu possa levar a eles, Senhor, a tua palavra. E que eles possam, Senhor, com alegria recebê-las, para aprender mais e mais de ti. Abençoa também os seus pais. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Olha só, lá em Efésios, né? Em Efésios 6 e o verso 3 diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo que corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Tá bom? Olha que lindo, né? Para que tudo corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Efésios 6 e o verso 3. Por que a tia Renata leu esse versículo? Porque Moisés, vocês lembram? Ele estava ensinando ao povo. E quando ele desceu lá do monte, ele desceu com o quê? Com os mandamentos, né? Com os mandamentos. E aí Moisés, muito preocupado, dizia ao povo assim, ó, aprendam, né? Meditem, para vocês terem sabedoria, para que outros que vejam você percebam estatutos, né? Lembra que a gente falou sobre estatutos? Né? Estatuto quer dizer regras e organização. Percebem vocês que vocês são regrados, que vocês são organizados, né? Que percebem vocês juízos, ou seja, que quando olharem para vocês, né, vejam a capacidade que vocês têm de avaliar. Olha que coisa boa que Moisés falava ao povo, né? Ele dizia, estudem. E hoje, é diferente? É diferente quando o papai fala para a mãe e a mamãe fala para vocês assim, filhinhos, estudem, né? Obedeçam, façam as suas obrigações. Não é diferente, não é? Eu acredito que não. E lá em Efésios, Deus fala para que eu, né, como um adulto, obedeça e como filha também obedeça. E eu, como mãe, orientar os meus filhos a obedecerem também. A obedecer os princípios, né, básicos de ser organizado, de ser cuidadoso e obedecer também, né, a palavra do Senhor, guardando no seu coração, meditando nela todos os dias. E por isso que Deus tem dado essa oportunidade de eu estar aqui hoje com vocês, nesse vídeo, para também ensinar a vocês, tá bom, crianças? E é claro, ensinar a vocês a ouvir às vezes um pouco mais o que o papai e a mamãe falam dentro de casa, porque nada mais importante, crianças, é a gente ouvir o que o papai e a mamãe falam pra gente. É obedecer naquilo que o papai e a mamãe têm nos ensinado. É procurar fazer sempre o certo, até mesmo para poder agradarmos a um Deus que tudo vê e que tudo conhece, tá bom? Aí Moisés, ainda muito preocupado, lá no versículo 9, a gente tinha lido o versículo 16, né? Quando ele fala assim, ó. A semana passada a gente leu o versículo 16, quando ele diz assim, este grande povo e nação saiba e entendida, né? Esse é o último versículozinho do verso 16. E aí no 9, voltando um pouquinho, né? Moisés fala assim, ó, tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Por que guarda a ti mesmo? Porque a gente, quando está obedecendo ao Senhor, quando a gente quer aprender com Ele, com a palavra dEle, a gente já está fazendo isso, procurando guardar nós mesmos e guardar bem a nossa alma, né? Que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto e não se aparte
do teu coração todos os dias da tua vida. Se apartar do quê? Das leis de Deus, né? De ouvir, de obedecer ao Senhor, de aprender com o papai e com a mamãe que tá aí do teu lado te ajudando, tá bom? Então, ó, não se aparte o seu coração, tá? Moisés, ele vai instruindo as pessoas, instruindo os pais, instruindo os mais novos e até mesmo as crianças, tá bom? E os farás saber aos teus filhos e os filhos de teus filhos. Ou seja, o vovô vai ensinar para os netinhos, o vovô primeiro vai ensinar para o seu filho, depois o seu filho vai ensinar para os filhos dele, e aí por diante. E vai formando o quê? Uma geração de pessoas sábias, muito bem, de pessoas com o quê? Isso, entendimento, com pessoas com estaturas, com pessoas com juízos, muito bem. Lembra? Juízos é a capacidade de avaliar. Avaliar muitas vezes se o que eu estou fazendo é certo ou não. Tá bom, crianças? Parabéns, crianças. Então, crianças, quando a gente vai lá em Efésios 6, quando ele fala assim, filhos, obedeçam seus pais, né? Olha que Deus promete pra gente. Quando a gente obedece ao papai, quando a gente obedece a sua palavra, quando a gente guarda elas no nosso coração, Deus fala assim, ó, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. É uma promessa que Deus dá para nós, né? Eu obedecendo, eu costumo falar aqui em casa, acho que eu já falei aqui no vídeo também, que quando a gente obedece, diminui as consequências de coisas que poderia vir. Quando a gente desobedece, aí o que vem é a consequência da desobediência, tá bom? Então, o que Deus quis dizer aqui? Para que tudo corra bem. Então, às vezes é melhor obedecer, não é? Ouvir o papai e que a mamãe tá falando para poder tudo correr bem, seguindo direitinho. Na escola, quando a professora fala, se você prestou atenção, se você escutou o que a professora falou, na hora de você fazer a tarefa, a prova, vai correr tudo bem. Não é assim? Muito bem, crianças. Então, crianças, tem mais uma coisa que eu queria falar para vocês. Aproveitando que eu falei um pouco da escola, lá em 2 Reis existe uma escola, né? Era uma escola para profetas. E os filhos dos profetas também ingressavam nessa escola. E essa escola já estava ficando muito pequena. E aí, então, um deles falava assim, ao profeta Eliseu, meu senhor, aqui está pequeno, nos permita que a gente vá, né, buscar vigas, né, madeiras, né? Para isso eles teriam que ir aonde? No lugar onde tem madeira. Onde que será que tem madeira? Para dentro das matas, né? Cortar lá madeira e tal, né? E aí ele pediu o quê? Pediu para o profeta Elias, para que eles fossem lá cortar madeiras. Para quê? Para ampliar a casa onde eles estudavam, que seria para nós hoje uma escola, tá bom? E aí o profeta permitiu. Só que um desses rapazes levou um machado emprestado. Alguma coisa de ferro que cortasse, que lembra machado, tá bom? E nesse momento em que a viga começou a cair, ele, sem querer, perdeu aquele machado. E aquele machado caiu dentro do Rio Jordão. O Rio Jordão era um rio muito barrento, né? Muito, você não conseguia enxergar direito aonde teria caído ali alguma coisa, principalmente um machado que era pesado. Então, o rapaz, muito preocupado, porque o machado não era dele, ele foi lá e falou com o profeta. Profeta, olha, eu deixei meu machado cair lá no Rio Jordão. Aí ele falou, mostra pra mim. Ele apontou, caiu lá. Então, vamos lá.
o Eliseu pegou uma varinha e mexeu a água. E aí o machado deu uma flutuada e o rapaz foi lá e pegou o machado. E olha só, o que a gente aprende com isso? Primeiro, a preocupação de ampliar o lugar em que eles estavam ali para aprender, para estudar, onde eles ficavam mais tempo, né, estudando, tanto os profetas quanto os filhos do profeta. E depois veio toda a amargura do rapaz por ter perdido uma coisa que não era dele. O que eu aprendo com isso? Que a gente tem que ser zeloso, cuidadoso, né? Preocupado para não com as nossas coisas e principalmente com as coisas que não pertencem a nós. Se eu pego emprestado, eu tenho que devolver do jeitinho que eu peguei, para não ter risco de devolver estragado. E aí ele, muito preocupado com isso, fala com quem? Com o homem de Deus, com um profeta. E ele estava onde? Na escola de profeta. Então ele teria que aprender mais um pouco com o profeta. E aí o profeta mostra para ele que primeiro a calma, a paciência, para depois entrar aí no resultado. Qual foi o resultado? Ele conseguiu pegar de volta o machado. Olha quanta coisa legal, né? E a gente aprendeu com o profeta. Eles, naquela época, já estavam na escola de profeta e já estavam aprendendo com eles. E aí tiveram mais uma lição. E essa lição também serviu para nós hoje, tá bom? Não termina aqui. Ainda tem mais um vídeo. E Deus abençoe vocês. Fique na paz.